Graças e paz, sou eu, Rodrigo Barbosa, e estamos aqui para meditar no Evangelho segundo escreveu Lucas. Hoje estamos no episódio de número 65 e se você perdeu alguns dos episódios e quer acompanhar essa série, é só ir no canal Rodrigo Barbosa no YouTube e na playlist Meditação no Evangelho de Lucas e você vai acompanhar todos os episódios anteriores. Louvo a Deus por sua vida, louvo a Deus pela oportunidade de mais um dia estarmos aqui em torno da palavra de Deus para crescermos em graça e conhecimento. Nós vamos ler hoje Lucas capítulo de número 11, do versículo de número 42 até o versículo de número 54. Agora é hora de você parar tudo pelos próximos 10 minutos para crescermos em graça e conhecimento. Diz assim: mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a arruda e toda a hortaliça e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importava fazer essas coisas e não deixar as outras. Ai de vós, fariseus, que amai os primeiros assentos nas sinagogas e as saudações nas praças. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que sois como as sepulturas que não aparecem, e os homens que sobre elas andam não o sabem. E respondendo, um dos doutores da lei disse-lhe: Mestre, quando dizes isso, também nos afronta a nós. E ele lhes disse: ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmos nem ainda com um dos vossos dedos tocais nessas cargas. Ai de vós que edificais os sepulcros dos profetas, e vossos pais os mataram. Bem testificais, pois, que consentis nas obras de vossos pais, porque eles o mataram, e vós edificais os seus sepulcros. Por isso, diz também a sabedoria de Deus: profetas e apóstolos lhes mandarei, e eles matarão uns e perseguirão outros, para que dessa geração seja requerido o sangue de todos os profetas que desde a fundação do mundo foi derramado, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Assim, vos digo, será requerido dessa geração. Ai de vós, doutores da lei, que tirastes a chave da ciência, vós mesmos não entrardes e impedistes os que entravam. E dizendo-lhes ele isso, começaram os escribas e fariseus a apertá-lo fortemente e a fazê-lo falar acerca de muitas coisas, armando-lhe ciladas a fim de apanharem da sua boca alguma coisa para o acusarem. Jesus continua aqui sua conversa com os fariseus. Ele está na casa de um fariseu jantando e esse fariseu fica admirado porque Jesus não lava a mão. Então Jesus começa a falar acerca da hipocrisia. Jesus fala que não basta o exterior, mas sim aquelas coisas que estão no interior que refletem no exterior. O exterior ele deve refletir aquilo que está no interior. E o interessante é que ele começa a lançar uma sequência de ais. E meu Deus, como é difícil ouvir o ai de Jesus. E Jesus diz primeiramente, no versículo de número 42, ai de vós fariseus, que dizimam hortelã, arruda, hortaliça, mas desprezam o juízo de Deus. Jesus está dizendo aqui: vocês são tão formais e tão corretos em querer dar exatamente 10% de tudo que vocês escolhem, mas vocês desprezam o juízo e a justiça de Deus. O que ele está querendo dizer com isso? Vocês gostam de mostrar, de tentar justificar-se aos outros, fazendo as coisas tudo certinho. Tudo bem, o importante é você ter uma vida certa, com certeza, mas também uma vida que não seja superficial. O que adianta você ser tão regular no seu dízimo e tão certinho e desprezar a necessidade dos outros, desprezar o amor, desprezar o necessitado?
Jesus diz: fazei isso, mas também fazei as outras coisas, porque não basta ter uma vida congregacional ao aspecto totalmente religiosa, se você não tem amor às pessoas, se você não tem, você despreza o juízo e o amor de Deus. Ai daqueles que acham que porque entregam dízimos nas igrejas serão salvos. Ai, e daqueles que acham que só porque contribuem na igreja serão salvos e despreza o órfão, despreza o necessitado, despreza o próximo, despreza o outro. Não é o seu dinheiro que vai te levar para o céu. Essa teoria, essa visão, essa coisa maligna de que o seu dízimo leva para o céu, isso é uma teoria do inferno, porque nós somos salvos pela graça de Cristo. E Jesus diz: ai de vocês, seus dizimistas de tudo o que produz, mas que não amam o outro e desprezam a necessidade do outro. Jesus diz: faça isso. A igreja precisa sim da sua contribuição, a igreja necessita da sua oferta, mas a sua vida tem que caminhar conforme essa oferta. Uma vida de paz, uma vida de amor, uma vida de justiça, uma vida onde o outro também é importante para você. Um querido irmão meu disse assim, querido irmão em Cristo disse assim: pastor, existem dizimistas, pessoas que dizimam, mas que não são salvas. Sim, eu conheço um monte de pessoa que dizima e não é salva. Pessoas que nem congregam, pessoas que acham que por entregar aquilo ali estão se justificando. Mas ele disse: pastor, todo salvo é dizimista. Olha que coisa interessante. Nem todos que dizimam é salvo, mas todo salvo é dizimista. Porque ele entende que todas as coisas provêm e são de Deus. E ele vive de acordo com isso e ama a Deus. Sabe, Jesus ele diz também: ai de vós fariseus, que é mais os primeiros assentos das sinagogas e a saudação nas praças. Jesus está falando assim: ai de vocês que gostam de elogios, ai de vocês que gostam de atenção, vocês gostam de se mostrar. Toma cuidado você que gosta de fazer as coisas e querer ser o centro das atenções. Toma cuidado você que quer ser visto por aquilo que você faz. Os fariseus gostavam disso. Os fariseus gostavam de orar no meio das praças, gostavam que as pessoas olhassem para eles e saudassem como se fossem santos homens de Deus, mas na verdade eles não eram. Eles estavam gostando do elogio. As coisas devem ser feitas no secreto do nosso coração. Jesus disse mais uma: ai de vós, seus fariseus e escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são como sepulturas que os homens não veem e pisam. Jesus está dizendo assim: vocês estão mortos espiritualmente. As pessoas estão olhando para vocês, passam por vocês, caminham por vocês e não sabem que vocês por dentro estão mortos. Um outro ai de Jesus. Jesus diz que os mestres da lei colocam cargas nas pessoas. Diz que eles são, que às vezes não, muitos, os religiosos colocam pesos: não poste, não faça, não toque, não faça isso, você tem que fazer isso, e vai colocando pesos e pesos e pesos que não fazem parte da lei do Senhor. Ele diz: olha, vocês colocam cargas difíceis de transportar, mas não ajudam com um dedo essas pessoas. Que coisa mais forte. Tem gente que chega para a fé da graça e as pessoas oprimem de um jeito tão grande. Jesus ele fala assim, ele prega contra o pecado, Jesus prega contra a hipocrisia, Jesus prega sim uma nova vida, mas Jesus está disposto a caminhar com essas pessoas. Jesus envia seus discípulos, os discípulos verdadeiros de Cristo não estão aqui para apontar e simplesmente acusar, mas estão aqui para ajudar o necessitado, o pecador a caminhar, amparando uns aos outros. Jesus diz: ai de vós que edificais sepulcros para os profetas. Jesus está dizendo que eles negaram, os profetas negaram a exortação de Deus e também estão negando o próprio Deus, porque estão negando a Jesus Cristo. Jesus diz: ai de vocês, sabe por quê? Porque vocês não estão aceitando, estão impedindo também os outros de aceitar.
vocês são contra o Evangelho. Sabe, esses 6 A's contra a hipocrisia de achar que as suas contribuições te levam para o céu, que o elogio, a atenção, a ostentação é o que te conduz na sua vida espiritual, a hipocrisia de ter uma vida religiosa exterior e por dentro está morto, amar mais o legalismo, amar mais as doutrinas e colocar peso sobre as pessoas e não ajudá-las, negar a exortação dos profetas e também negar a palavra do Senhor e ainda assim impedir os outros de se achegarem a Deus. Sabe, diante de todas essas exortações, diante da pregação do Evangelho, só existe 2 tipos de reação. Uma, o arrependimento. A pregação do Evangelho, ela deve te levar a uma constante análise. A pregação do Evangelho, sim, ela é confrontadora. A pregação do Evangelho, sim, ela vai de encontro ao nosso caráter e ele nos analisa. Ela nos analisa, ela expõe para nós, o Espírito Santo revela as nossas fraquezas. Os fariseus ouvem, os escribas ouvem, eles ficam pé da vida, eles querem armar cilada contra Jesus, eles querem acabar com Jesus. Existem dois tipos de reação diante do confronto do Evangelho nas nossas vidas. Um, o arrependimento, e o outro, a raiva e o ódio. Quando a mensagem do Senhor ela é ministrada para você, qual tipo de reação você tem? Você se arrepende? Ou você tem raiva, fica bravo e despreza? Pense nessas coisas. Que a graça, o amor, a paz esteja sobre você. Que esse Evangelho te ajude a meditar e a crescer e ver qual é o tipo de fé, o tipo de religião que o Senhor espera que nós tenhamos. Fique com Deus e, se assim o Senhor permitir, amanhã estaremos de volta. Abraço.